Padre Duarte, uma pergunta muito importante para os dias que nós estamos vivendo agora. Como lidar com a questão da ideologia de gênero nas escolas católicas? Eita, problema. Então, infelizmente, tem muitas escolas que levam o nome de católico, mas que com o tempo se foram mundanizando, em que os seus dirigentes já não seguem o evangelho, o critério de Jesus em muitas coisas e começam tolerando coisas mundanas e pagãs e erradas. E um exemplo disso é a questão da ideologia de gênero. Eu penso que uns pais católicos, quando tomam consciência que coisas erradas estão sendo feitas numa escola católica e mesmo numa escola não católica, devem tentar fazer conhecer as suas preocupações. Então, e se possível, eu falaria com outros pais e tentaria levar a questão, digamos assim, com o mais de apoio de outros pais possível à direção da escola. Isso seria a coisa mais normal. E ver. Graças a Deus tem gente que é humilde e que reconhece. Tem gente que diz, e vê os pais e diz, certo, vocês estão preocupados e vocês têm razão. E as coisas se ajustam. Às vezes não é bem assim, às vezes tem discussão e não quer ceder. E eu penso que, mesmo nesse caso, eu penso que vale a pena fazer uma segunda tentativa, mais embasada na doutrina da igreja. A primeira vez você pode ir como pai católico preocupado. Na segunda, se vê que tem resistência, pode ser já mais por escrito. Às vezes é melhor escrever essas questões e dizer, atenção, nós somos uma escola católica e não estamos catequizando bem as crianças. Eu escolhi essa escola para transmitir valores cristãos, não para deformar na fé os meus filhos. No limite, eu conheço alguns pais que tiveram que pegar os seus filhos, mudar de escola. Não era uma escola católica, eles tiraram, mas eles lutaram muito com uma escola. Nem foi a questão da ideologia de gênero, mas em Portugal agora tem muitas escolas que estão implementando o yoga e se está tornando um pouco obrigatório. Então todo mundo faz yoga e faz umas invocações e reza uns mantras. Então os pais foram na escola não católica e disseram, os meus filhos são católicos, nós não aceitamos isso. Então teve uma luta e no final os pais pegaram os filhos e foram procurar outra escola católica. Então, com a ideologia de gênero também acontecem coisas parecidas. Mas o problema, eu diria uma coisa, não para desencorajar os pais, mas o problema é que a cruzada, a luta não é só contra uma escola, é contra uma cultura. Hoje vivemos num mundo em que os antivalores, a ideologia de gênero é um exemplo, estão sendo promovidos a nível mundial. As Nações Unidas, a Unesco, faz diretórios com linhas guia para ensinar em todas as escolas do mundo inteiro. E com palavras bonitas, tenta passar esta catequese do demônio. Que menino não é menino, que menina não é menina. Cada um é o que pensa, quer ser. É um absurdo, como é óbvio. Mas o problema é que a gente vê que não é só o diretor da escola, vem de cima.
vem do governo e vem das organizações internacionais que faz décadas que estão promovendo toda esta agenda. Então a cruzada, a luta, é uma luta cultural. E é muito difícil, uma das coisas que eu creio que faz mais sofrer o coração de Jesus é ver a inocência das crianças sendo roubada. Danilo contava para mim, no outro dia, tinha um irmão dele que a filha chegou à casa da escola e disse para o pai, filha bem pequena, disse, pai, eu estou perdendo a minha pureza. E o pai ficou bem assustado e depois desse acontecimento ele decidiu começar no homeschooling. Decidiu, eu vou educar os meus filhos, porque já está num ponto em que isso está acontecendo. Então é muito triste ver as crianças sendo pervertidas tão cedo. Segundo as estatísticas, a idade média em que as crianças têm contato com a pornografia é 11 anos. 11 anos. Eu diria que isso é um pecado que brada aos céus e clama por vingança. No Evangelho, Jesus, quando fala do escândalo, diz, ai daqueles que escandalizam estes pequeninos, melhor seria que lhe atassem uma mó de moinho ao pescoço e o lançassem ao mar. É muito grave roubar a inocência às crianças. E eu vejo que a angústia dos pais, e compreendo, porque ainda que você faça o melhor que você consegue para educar os seus filhos na fé e protegê-los, chega a um ponto em que não tem mais jeito, porque se você não der um celular, um smartphone para o seu filho, os amigos do seu filho vão ter um smartphone. Então, o que eu sugiro aos pais é tentar ajudar os filhos, defendê-los o melhor possível, mas não serve apenas protegê-los. Você não pode fazer uma estufa. Você tem que também prepará-los para sobreviver no meio do caos. Você tem que preparar os seus filhos para ser soldados de Cristo. E é muito comovente, porque criança pequena percebe muita coisa que nós às vezes... Eu tenho 7 sobrinhos já, não, 9 sobrinhos. Então a gente ensina para eles que, por exemplo, tem muito desenho animado na televisão com coisas mágicas. Tudo que é desenho animado tem feitiço, tem poderes, tem cristais. E então os pais católicos atentos ensinam isso. Também tem muita sensualidade, também tem muita violência para crianças. Os pais católicos devem ajudá-los a distinguir. Isso não é de Jesus. E é muito bonito porque tem muitos pais que contam para mim que crianças pequenas, de 4 anos, 5 anos, quando estão vendo a televisão e o pai ou a mãe não está perto, às vezes vem uns desenhos animados com bruxa ou com... Eles vão avisar a mãe. Mamãe, esse não é bom, esse não é bom. Eles percebem. Então, vale a pena formar a consciência do seu filho desde a mais tenra idade. E depois, à medida que ele for crescendo,
ajudá-lo a perceber o que está acontecendo lá fora, o que o mundo propõe. É melhor ser você a falar disso para o seu filho, para ele se poder posicionar e defender. E depois não ter apenas uma postura defensiva. Jesus conta com você e com o seu filho para levar a verdade lá para fora, para ajudar os amigos dele. Os amigos dele que têm o celular e que vão mostrar pornografia, ele vai dizer: meu irmão, isso não é bom para você, isso machuca Jesus. Você não pode fazer a primeira comunhão ou ir na missa e fazer isso. Então o seu filho se tornou um pequenino, um jovem apóstolo. Mas isso é possível com o seu empenho.